CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Quarta-feira é dia de CBN e a Tecnologia com Gilberto Sudré aqui na CBN Vitória. Gilberto, bom dia. Bom dia, Zé Carlos Schaefer. Bom dia, ouvintes da CBN. Hoje a gente vai falar sobre o pre-hijacking. O que são esses ataques cibernéticos, ô Gilberto? Exatamente, Zé Carlos. Os golpistas se reinventam o tempo todo, viu? A todo momento a gente tem um golpe novo na praça. Esse é um golpe bastante até curioso, viu? A gente normalmente fica preocupado com a segurança das nossas contas online, de roubarem o perfil nosso lá do Instagram, do Facebook ou do WhatsApp. Pois agora, né, os golpistas estão se antecipando, viu? Eles, através de uma pesquisa da Microsoft, descobriu que é possível, né, hackear os perfis antes mesmo do usuário criá-lo. Como é que é isso? Na verdade, os golpistas, eles fazem o seguinte: eles criam, né, um perfil seu, né, usando o seu e-mail, por exemplo, numa rede social ou num serviço da internet, e aí você recebe, o e-mail é seu, então você recebe um contato lá dizendo que a sua conta foi criada. Você acha que foi uma conta criada normalmente, e aí você coloca seus dados pessoais lá no perfil, ou até coloca uma senha que você usa em outros locais também nesse perfil, e aí o golpista que já tem o acesso a esse perfil também, já que foi ele que criou, ele consegue ter acesso às suas informações, ter acesso à sua senha também em relação a isso. Esse é um ataque chamado de pré-hijacking, ou seja, ele cria uma conta para você, né, ou seja, com o seu nome num site ou num perfil, e ele depois consegue ter acesso às informações nessa situação. Alguns serviços da internet hoje são vulneráveis a esse tipo de ataque, como o Dropbox, o Instagram, o LinkedIn, o próprio WordPress e o Zoom, né? São locais que são vulneráveis a isso. Então, basicamente o que o golpista faz, ele é criar um perfil seu, né, que você não criou, mas ele usa seu e-mail, por exemplo, para isso, e depois você, achando que aquele perfil é seu, que você realmente criou aquele perfil, vai usar aquele perfil, mas aí o golpista já tem o acesso àquele perfil, e aí ele pode usar aquele perfil depois para enganar as pessoas, mandar mensagens em seu nome em relação àquelas pessoas. Então, muito cuidado a gente tem que ter com essas situações. Se você recebeu uma indicação de que foi criado um perfil seu ou uma conta sua em algum desses serviços e você não realmente criou esse perfil, a recomendação é que você entre nesses perfis e coloque uma senha nova, troque a senha por uma senha que só você saiba, né? Ou então, se você não quer aquele perfil, você cancele aquela conta, você fecha aquela conta, porque provavelmente quem criou aquele perfil, aquela conta naquele serviço foi um atacante, né? Foi um golpista em relação a essa questão. Então, ou seja, vários serviços, como eu comentei, o Dropbox, o Instagram, LinkedIn, WordPress e Zoom, permitem esse tipo de ataque. É bem popular e está fazendo uma série de vítimas já na internet. Essas são coisas que são bem fáceis de fazer, né, ô Gilberto? Você tem um e-mail, tem alguns dados da pessoa, você consegue criar uma conta nesse serviço de uma forma bem fácil. Não tem aquelas autenticações, né, de mais de um fator, como existem, por exemplo, no caso de uma tentativa de invasão. As empresas, de alguma forma, não estudam um jeito de tornar a criação de uma conta mais segura, como uma alteração de senha, por exemplo? Então, essa é uma questão importante, Zé Carlos. O que acontece é que, com esses vazamentos de dados maciços que a gente tem na internet, é muito fácil saber o nome completo, até CPF, e-mail das pessoas, e criar uma conta num perfil falso num desses serviços que eu comentei aqui, né? E aí as empresas, algumas delas se preocupam em ter um serviço de autenticação ou de identificação mais sofisticado, mas algumas não têm essa preocupação, né? E aí, com isso, eles conseguem dar chance ao golpista, na verdade, de conseguir criar um perfil como esse, independente. Isso é tudo um ajuste, na verdade, são brechas de segurança que vão sendo descobertas, né, pelos golpistas, e as portas vão sendo fechadas. O importante é estar atento a essas questões, e como eu até já comentei aqui, o importante, talvez seja a palavra mais importante na segurança da informação na internet, é
desconfie. Se você não fez aquela ação, desconfie. Se você recebeu um e-mail que você não tem conta naquela instituição financeira ou não tem conta naquele serviço, desconfie. Porque, na verdade, os golpistas estão aí com o seu esforço, seu pensamento, pensando em criar novos golpes. Tá certo. Uma dica boa de prevenção para isso também seria dar aquela olhadinha no e-mail de vez em quando, né, Gilberto? Porque tem muita gente que fica muito tempo sem olhar o e-mail, aí precisa acessar algum serviço, não sabe se já criou aquela conta, se não já criou, e aí acaba sendo uma vítima do pré-hijacking, né? Isso. Uma coisa que ajuda bastante nesse caso é você ter aqueles aplicativos de cofre de senhas. Isso permite que você tenha senhas diferentes, né, nos vários serviços da internet, e você tem ali um controle de perfil que você criou. Então, ou seja, os perfis de serviços que você criou, que tem algum tipo de acesso na internet, estão lá no cofre de senhas. Se aparece alguma coisa nova que não está cadastrado lá no seu cofre de senhas, desconfie, que provavelmente não foi você que criou, foi algum golpista querendo já fazer algum tipo de isca para você cair naquele golpe. Você falou de senha, Gilberto. Chegou aqui no WhatsApp a dúvida do ouvinte Luiz, que está acompanhando o CBN Vitória pela internet. Ele pergunta se aquelas senhas que são sugeridas, às vezes pelo navegador, às vezes pela própria plataforma, quando você vai criar uma conta em algum lugar, se elas são confiáveis, se elas são seguras de utilizar aquelas senhas que são sugeridas. As senhas sugeridas, obrigado pela pergunta aí do nosso ouvinte, Luiz, as senhas sugeridas pelos cofres de senhas, elas são relativamente seguras, eles usam um método de randomização, né? Ou seja, para você ter letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos, são senhas com a aleatoriedade razoável, bem razoável, e você pode confiar. Em outros locais, eu não usaria, né, essas senhas sugeridas, por exemplo, em navegadores ou pela própria rede social. Eu prefiro, ou você tem uma senha que você criou, né, ou seja, randomizado com letras maiúsculas, minúsculas, símbolos e números, ou você usa as senhas sugeridas, né, pelo próprio cofre de senhas. Eles têm um serviço bem interessante de criação, né, de senhas aleatórias. É importante, então, lembrar de você nunca usar a mesma senha em mais de um serviço na internet. Tá certo, respondida a dúvida do nosso ouvinte Luiz. Vamos então aos destaques da semana. Viralizou. O que a gente tem, Gilberto, de destaque nesta semana no Viralizou? Muito bem, Zé Carlos. Assim, vamos começar com uma descoberta, né, de um bug bastante grave do Microsoft Office, no versões 2013, 2016, 2019 e 2022. São as últimas versões aí do Office, e esse bug ele permite que, através de um documento malicioso, o atacante consiga executar comandos remotos ou comandos na máquina da vítima. Então, ou seja, é um bug grave que permite, por exemplo, que o atacante consiga infectar a máquina com um documento do Office, né, uma planilha eletrônica ou um documento do Word, por exemplo, né, para isso. Esse bug ainda não foi corrigido pela Microsoft, então esse bug ainda está válido ainda, e a gente tem que tomar muito cuidado com os documentos que a gente tem, o que recebe, o que vai abrir no Office, porque pode ser uma brecha grave de segurança nessa situação. Existem algumas soluções de contorno, mas são bastante técnicas, tem que alterar uma série de características internas do Windows, que é um passo a passo relativamente sofisticado para isso. Então, para simplificar a nossa proteção, eu sugiro que a gente tenha bastante cuidado ao abrir, né, documentos do Word para quem usa o Word ou Excel, para quem usa essas versões do Office, né, nessa situação, né? Outra notícia também que me chamou a atenção essa semana é a migração para o 5G. Os usuários ainda estão relativamente descrentes, né? Foi feita uma pesquisa pelo IDC América Latina para os usuários, perguntando se eles migrariam para o novo padrão, né, de comunicação móvel do 5G. E a grande maioria deles respondeu que não, né? Ou seja, porque eles têm uma preocupação de que talvez o preço seja muito maior do que o do 4G, e eles não mudariam exatamente nessa situação. Então, vejo que as operadoras vão ter que convencer os seus usuários, né, pelo menos, ou então demonstrar que o valor
vai ser muito próximo ou igual, né, ao serviço prestado pelo 4G, para que os usuários se animem a migrar para o 5G, né, nesse caso lá. Né? E por último, uma notícia bastante curiosa, né, é que hoje somos mais smartphones do que computadores no Brasil. Uma pesquisa revelou essa semana que nós temos mais de 52% do mercado de dispositivos digitais, né, incluindo aí computadores, desktops, tablets, que são de smartphones, né? Então, ou seja, realmente o smartphone caiu no gosto, na preferência do brasileiro. Hoje temos mais smartphones no Brasil do que computadores, efetivamente, né, nessa situação. Então, veja como é que é a força do dispositivo móvel e a força dos aplicativos, né, dos acessos aos serviços via dispositivos móveis. Isso também lembra da gente da segurança dos dispositivos móveis, né? Segurança do acesso, e problemas com roubo, né, de dispositivos móveis, onde a gente tem praticamente nossa vida toda armazenada nesses dispositivos. Então, é uma questão importante, uma preocupação importante também que a gente tem que ter em relação a isso. Participação do Giovanni, Gilberto, dizendo que ele foi pesquisar o nome dele no Facebook e achou vários perfis com o nome dele. Isso pode ser um meio de você se prevenir também contra aquele pré-hijacking. Acho que se torna mais perigoso se a pessoa estiver usando a mesma foto, por exemplo, né? É isso que eu ia comentar, exatamente, Zé Carlos. Assim, eu até tenho perfis com o meu nome também no Facebook, mas não usam minha foto, não são pessoas identificadas completamente diferentes das minhas fotos. Então, são realmente outras pessoas homônimos, vamos chamar assim, né? Então, isso não é o problema. O problema é quando o perfil foi criado no seu nome e usa fotos, suas fotos, né? Ou seja, fotos que você publicou em outros locais, e isso, então, pode ser um indício de que realmente é um pré-jacking, né? Esse tipo de ataque. Se é um homônimo, basicamente, é uma coisa que acontece, a gente não tem muito controle sobre isso. Tá certo. Mais um CBN e a Tecnologia com o Gilberto Sudré. A gente volta na sexta, Gilberto. Até lá. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Até sexta-feira com mais tecnologia.